Segundos, minutos, dias, anos, séculos, milênios. A prática de medir o tempo sempre fascinou o ser humano. Desde que nascemos, nos acostumamos a dividir em datas os acontecimentos que dão sentido à nossa existência. Há muito tempo atrás, nossos antepassados já sabiam que conhecer o passado era a melhor forma de entender o presente. Foi daí que surgiu a história e a prática de registrar a vida em função do tempo. Muito do que sabemos hoje sobre o passado vem desses registros históricos. Se eu soubesse ler hieróglifos, por exemplo, talvez descobrisse a idade da múmia que está dentro desse sarcófago. Mas o que muita gente não sabe é que tem outra forma de descobrir a idade das coisas. Nesse caso, quem nos dá a informação é a própria múmia. Não, fique tranquilo, ela não vai dizer nada. Para entender melhor o que estamos falando, se liga no tema do programa de hoje, a datação por carbono 14. Carbono 14? Deixa me lembrar. Já ouvi falar em carbono 14. Não. Carbono é um elemento químico. Principalmente usado para determinar a idade das coisas, por exemplo. Né? Todo o material tem uma quantidade de carbono 14, material vindo da natureza. Que você pega, você faz análise para saber quão velho é um tronco de árvore. Eu fico me perguntando como é que eles conseguem datar um achado, um sítio arqueológico e tal. Também já ouvi falar, mas também não tenho a menor ideia do que se trata. Parece estranho, mas muita gente já ouviu falar do carbono 14 por causa da igreja. Mais especificamente por causa do Santo Sudário, uma peça de linho que muitos católicos acreditam ser o tecido que cobriu o corpo de Jesus Cristo após a sua morte. Com o intuito de confirmar essa informação e definir a idade exata do sudário, cientistas realizaram em 1988 a datação por carbono 14. Mas, para entender como funciona esse processo, é preciso saber um pouco mais sobre o carbono 14. O carbono é um elemento presente nas moléculas orgânicas, que, por sua vez, são a base das células dos seres vivos. Todos os átomos de carbono têm um núcleo contendo 6 prótons, e 99% deles contém também 6 nêutrons. Os átomos de 6 prótons mais 6 nêutrons têm massa de 12 e são chamados de carbono 12. O núcleo dos outros 1% contém 7 ou 8 nêutrons, além dos 6 prótons. Eles possuem massa 13 e 14, respectivamente. São os carbonos 13 e 14. Os átomos que possuem o mesmo número de prótons, mas diferentes massas, são chamados de isótopos. O carbono 14 é produzido nos limites superiores da atmosfera, a partir da ação dos raios cósmicos. E o nitrogênio, 14, reage com o nêutron, perdendo um próton, mudando em termos de elemento, passando a carbono 14. O carbono 14 é então absorvido pelas plantas através da fotossíntese e entra na cadeia alimentar da maioria dos seres vivos. A quantidade de carbono 14 presente em um organismo permanece constante durante toda a sua vida, mas com a morte, essa quantidade começa a diminuir. À medida que um corpo morre, ele deixa de absorver carbono 14 e a quantidade de carbono 14 vai diminuindo. Então, essa diminuição do carbono 14 com o tempo serve como uma espécie de relógio radioativo. Falamos em relógio radioativo porque é possível medir o tempo em função da taxa de decaimento do carbono 14. Quanto menor a quantidade restante, mais antiga será a amostra. Baseado nessa ideia de que o número de átomos de carbono 14 diminui com o tempo, o químico americano Willard Libby, prêmio Nobel em 1960, desenvolveu um método de datação que permite estimar a idade de materiais orgânicos com até 60 mil anos, como o tecido do Santo Sudário, por exemplo, produzido a partir de fibras vegetais. Mas para entender como funciona esse processo de datação, é preciso conhecer um conceito muito importante em química, a meia-vida. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para a quantidade de carbono 14 existente cair à metade. De novo a questão do relógio radioativo. Então eu sei quanto tempo demora para a quantidade inicial cair à metade. Todo radioisótopo possui um período de meia-vida.
No caso do carbono 14, a sua meia-vida é de 5.730 anos. Após esse período, resta metade dos átomos que havia inicialmente. Passado mais 5.730 anos, teremos apenas um quarto da quantidade inicial, ou seja, metade da metade, e assim sucessivamente. A datação por radiocarbono é aplicável a madeiras, sedimentos orgânicos, ossos, ou seja, a todo material proveniente de um ser vivo nos últimos 60 mil anos. Depois desse tempo, a quantidade de carbono 14 é tão pequena que impossibilita um cálculo preciso. Quer dizer, não dá para datar fósseis de dinossauros com esse método, porque eles são muito mais antigos. Ok, na teoria é assim que funciona, mas falta ainda conhecer como é feito o processo de datação na prática, e é por isso que viemos até esse laboratório nuclear no Rio de Janeiro. Como amostra, utilizaremos uma concha, dessas que encontramos na praia, constituída de carbonato de cálcio. Antes de qualquer coisa, é preciso extrair o carbono presente na concha, pois é a partir dele que fazemos a datação. Para isso, é adicionado ácido à amostra, produzindo gás carbônico, o CO2. O próximo passo é realizar uma série de procedimentos que visam purificar esse gás carbônico. Utilizando uma armadilha de gelo seco, por exemplo, o vapor de água é condensado e separado do CO2, que é, em seguida, solidificado em nitrogênio líquido. Depois que volta ao estado gasoso, o CO2 está praticamente livre de impurezas. O gás carbônico vai ser então processado e, depois de sofrer uma série de reações químicas, é transformado em um composto orgânico, chamado benzeno. Essa substância contém um carbono que fazia parte da concha e que agora está pronto para ser datado. A gente trabalha com benzeno porque é a molécula orgânica, né, com maior percentagem de carbono. Então a gente tem uma forma de incorporar o carbono 14, né, no nosso sistema de medida, né, onde você tem uma grande densidade de carbono, né, e com isso aumentar a eficiência de medida. Uma vez produzido o benzeno, ele é levado até outra máquina, onde o processo de datação é finalizado. O processo de medição realizado nesse laboratório é chamado cintilação em meio líquido. Primeiro, o benzeno é diluído em uma substância fosforescente, que é depois colocado no equipamento de medição. Como esse equipamento possui uma janela fotossensível, ele é capaz de medir os lampejos gerados pela substância fosforescente no seu interior. Agora preste atenção. O número de lampejos gerados é proporcional à quantidade de carbono 14 presente na amostra. Na verdade, cada desintegração do carbono 14 gera um lampejo que é então medido pelo equipamento. Durante 24 horas ele fica medindo, de modo a gente contar o máximo possível daquelas desintegrações do carbono 14. Por fim, os dados reunidos durante o processo são utilizados no cálculo da datação por carbono 14. Viu como se faz para descobrir a idade das coisas usando o relógio radioativo? Pois é, e o melhor é que ele funciona. O tempo é mais que os ponteiros do relógio se movimentando. São as rugas em nosso rosto. É a história dentro de nós e em tudo que nos cerca. Em alguns casos, podemos reconhecê-los através da memória e do registro histórico. Em outros, devemos recorrer à química para ler o tempo gravado que as coisas têm. E é aí que entra a datação por carbono 14. E agora você já sabe como é que faz. Fique esperto e até a próxima.